De Deus, meus caros irmãos, Shalom, Deus abençoe a todos. Eu gostaria de gravar este vídeo, irmãos, para dar uma pequena explicação a respeito do intuito do nosso canal. Nós estamos servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, irmãos, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Às vezes falamos de alguma denominação, não é que queremos denegrir a imagem dessa denominação, é porque temos amigos e temos pessoas que nós conhecemos que são pessoas do bem. Nós não vamos generalizar aqui, porque nós não sabemos, irmãos, os planos de Deus na vida de ninguém. Assim como nós não queremos ser generalizados, como já fomos, devido a pessoas que às vezes entram no nosso canal nos difamando, xingando, coisas que nós não aprendemos do Evangelho de Cristo, irmãos. O que nós aprendemos de Jesus Cristo foi amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Porém, irmãos, existem pessoas que, não entendendo verdadeiramente o que é a vontade de Deus, fazem coisas, irmãos, e falam coisas que não deveriam falar. Entram nos nossos comentários, nas nossas lives, e falam coisas absurdas, achando que nós queremos ganhar dinheiro ou queremos ter fama. Muito pelo contrário, irmão, meu canal é pequeno e muitas das vezes nem colocava anúncios, estou colocando agora por causa da dificuldade que estamos passando. Porém, irmãos, eu quero deixar claro para vocês aqui, a intenção nossa não é trazer o mal para ninguém, mas mostrar o caminho da paz, o caminho da luz, porque nós não podemos deixar que a mentira, irmão, venha prevalecer, mas sim transmitir a verdade que o Evangelho de Cristo nos ensinou através da sua palavra. Muitos estão se ensoberbecendo com seus cargos, deixando a verdadeira essência do Evangelho, irmãos. Preste atenção no que eu vou falar agora, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, ao invés de estarem servindo a Deus, estão servindo os seus próprios egos. E quando nós falamos isso, as pessoas já julgam nós como querendo falar de uma determinada denominação, quando não é isso. Nós estamos falando para todos aqueles que fazem isso. Todos, irmãos. Nós temos que viver unidos. Bendito é o nome santo do Senhor. A unidade, irmãos, do Espírito. Mas quando vemos que isso acontece, as coisas prosperam, mas quando vemos que as coisas tomam caminhos para levar a igreja e o povo de Deus à queda, à ruína, tem que haver pessoas que preguem a verdade, que batalhem contra heresias profanas, que estão adentrando dentro das denominações, irmãos. Sabemos que existem lugares, irmãos, que o homem dá mais valor ao prédio, dá mais valor às construções do que os irmãos que estão ali dentro. Irmãos, quando denunciamos isso, somos mal falados. Você está com inveja porque você não está lá. Não, irmãos, muito pelo contrário. Eu agradeço a Deus, que Deus abriu os meus olhos, abriu o meu entendimento, para me compreender, irmãos, verdadeiramente o que é fazer a vontade de Deus. Presta atenção, irmãos. Não se deixe ser enganado por nada. Nós não podemos deixar que isso ocorra, irmãos, na nossa vida espiritual. Eu não quero o mal da congregação cristã no Brasil, nem de nenhuma outra igreja, mesmo porque tenho pessoas ali dentro que eu considero e respeito. Eu quero apenas dizer para vocês, quando as coisas não estão bem, nós temos que procurar uma sombra. Quando o sol está muito quente, nós temos que clamar pela sombra do Onipotente. E uma coisa eu tenho a dizer também para vocês: o sol nasce para todos, mas a sombra do Onipotente não é para qualquer um, irmãos. Só para aquele que Deus quer usar de misericórdia. Vemos o que está acontecendo no Texas. Uma igreja, o povo, irmãos, de uma denominação, que
Quem está a par disso vai saber de uma denominação que quer servir a Deus ali no Texas, e já as pessoas querem tomar o prédio. Irmãos, aonde vai parar isso? Será que os irmãos não enxergam que prédios vão ficar aqui? Será que vocês não veem que tudo isso passa, irmãos? Outros comprando terrenos de 1 milhão, derrubando igrejas enormes. Principalmente na congregação cristã está acontecendo isso. Em outras denominações também. E da onde vem esse dinheiro? Vem do povo. Mas é um povo humilde, um povo que trabalha, um povo que se esforça. Vocês acham isso correto, irmãos? Isso é evangelho de Jesus Cristo? Por acaso eu estou falando mal? Eu tenho direito de opinião. Eu jamais vou xingar vocês, jamais vou blasfemar contra vocês ou desejar a queda de vocês. Muito pelo contrário, eu oro para que Deus tenha misericórdia de todos vocês. Mas muitos entram nesse canal, irmãos, para deturpar, para querer denegrir a nossa imagem, xingando-nos, falando até ameaças que eu não vou falar aqui num lugar tão bonito como esse. Mas eu quero deixar um recado para todos vocês, irmãos. Despertem enquanto há tempo, porque o anticristo vai se manifestar, irmãos. Essa beleza toda que nós estamos vendo aqui, ó, não sabemos até quanto tempo teremos liberdade de fazer o que eu estou fazendo aqui, neste momento, irmãos. Falando de Jesus Cristo, bendito é o nome santo do Senhor. Nesse lugar aqui, onde vocês estão vendo, Deus vai preparar também um culto, irmãos. Com a ajuda de Deus, nós estamos pensando em fazer um culto aqui, de evangelização. Mas você não tem igreja? Eu não tenho igreja, não tenho mesmo, mas tenho Jesus Cristo. Eu não vou anunciar placas de igrejas denominacionais, mas vou anunciar Jesus Cristo. Hoje mesmo estava conversando com uma irmã que Deus me deu de batizar em um rio. Não foi nesse lago aqui não, foi em um rio. Veja que lago bonito, irmãos, vou passar para vocês verem. Olha aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Estão vendo, irmãos? A natureza que Deus criou. Nada de orgulho, nada de soberba, na simplicidade. E o homem, irmãos, com tanta soberba, com tanto orgulho. Desculpe, irmãos, caiu aqui. Mas eu não vou destruir o vídeo por causa que caiu não, vai continuar assim mesmo. Quanta coisa, irmão, está acontecendo e vocês não estão enxergando que a volta de Jesus Cristo está cada vez mais próxima? Será que vocês não estão vendo, irmãos, que o Senhor Jesus vai voltar? Já está voltando. Entram pessoas no meu canal dizendo, não, ele não vai voltar não, isso é conversa. Irmãos, os apóstolos já falavam isso, que nos últimos dias viriam homens que diriam que Jesus Cristo não voltaria. Desperta, igreja. Não vá atrás de conversas humanas, profanas, mas vá em encontro de Cristo Jesus. Não é um ministério que vai te salvar, não é um ancião, nem um pastor, nem placa denominacional que vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus Cristo, é o único Salvador, é o único Redentor. Homens comprando templos milionários, enquanto pessoas passam fome. Tenho conhecido meu, irmãos, que está numa cadeira de rodas. 8 anos ninguém o visita. Eu precisei apelar aqui na internet. Eu não vou dizer o nome porque ele não me permitiu isso. Mas então como nós vamos visitá-lo? Bom, irmão, você vai na região de Itajaí ali e você já vai saber quem é ele. Eu estou dizendo da região que eu morava porque dali não posso falar nada. Nada. Porque eu nunca vi acontecer isso. E o dia que acontecer também eu falo. Não para denegrir, mas para despertar. Mas ali pelo menos eu tenho ouvido que os irmãos estão fazendo visita. Tem até grupos que fazem visitas. Deus abençoe. Mas não é só isso, irmãos. Nós temos que fugir da heresia. Vocês querem melhorar? Os irmãos da congregação cristã reclamaram que pessoas críticas estão esvaziando as suas igrejas. Irmãos, nenhum crítico consegue esvaziar uma igreja. O que esvazia a igreja é a falta do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus não se manifesta, é como se fossem abelhas que não tem mais néctar para tirar. Elas vão buscar néctar em outro lugar. Então vocês também que estão saindo, cuidado onde vocês estão indo buscar o néctar. Examine primeiro
Eu não aconselho ninguém sair nem ficar. Eu peço a Deus que ilumine cada um pela luz do Espírito Santo, porque através somente dele que nós podemos contemplar as grandezas e a misericórdia de Deus. Espero que vocês entendam que esse canal, você que entrou aí me xingando, você que entrou aí me chamando de tantas coisas, tem um comentário aí, irmãos, que veio só para me detonar, para destruir. Esses dias entrou um no meu canal mentindo, dizendo que era do YouTube, para me derrubar a live. Mentira. Eles pensam que eu não posso achá-los, irmãos, porque acham que eu não tenho pessoas capacitadas no meu canal, conhecem de tecnologia, são profissionais da área. E logo que a pessoa fala aquilo, me denigre, se eu quiser, eu consigo até o telefone daquela pessoa. Todavia, irmãos, isso é crime fazer isso, a pessoa entrar no canal e ficar xingando bem na hora do culto, bem na hora da palavra. Tenho passado por experiências assim, irmãos da congregação cristã. Eu nunca entrei em canal de nenhum pró-congregação para atrapalhar. Já assisti muitos vídeos, mas nem comentário não dou. Ele tem a sua opinião e eu vou respeitá-la. Mas por que fazem isso comigo? Por quê? Será que tem ódio? Será que tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está agradando? O que eu estou falando? Falo das federações que agora viraram, não são mais, mudaram até o nome, agora é Convenção Internacional. É a mesma coisa, são os mesmos tópicos, são os mesmos artigos. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou aqui para expor para vocês a situação que muitas das vezes nós nos encontramos só porque estamos falando a verdade que alguém nos perguntou. Vamos, irmãos, nos unir em espírito, vocês que são desse canal, vamos orar. A volta do Senhor Jesus está perto. Eu vou dar um conselho para todos vocês, inclusive para mim eu vou pegar esse conselho. Quando nós estivermos em um culto online, não vamos ficar falando de denominação, irmão. Vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos aproveitar o tempo que temos para pregar o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo está voltando. O irmão está entendendo? Você que está aí no lugar, e você percebe que o Espírito de Deus não se movimenta mais lá, olha, o conselho que eu te dou, ore a Deus e peça a iluminação de Deus. Eu não vou falar para você sair dali, sair de lá, porque eu não sou dono do teu sentimento. E também não faço parte de nenhum sistema humano para querer montar um sistema. Não, eu não interesso com isso. Não me interesso com cargo, com posição. Eu me interesso é ver a tua alma ser salva. Se você está triste hoje, abatido, amargurado, passando por algum processo de tentação, de aflição, lembra o que está escrito lá no capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Porque Ele era a luz dos homens, mas os homens não receberam, porque amaram mais as trevas do que a luz. Mas todos aqueles que o receberam, Deus lhe deu poder para serem chamados filhos de Deus, porque não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram através da vontade e da força do Espírito Santo. Irmão, marca isso. Se você está com Jesus Cristo, com Yeshua HaMashiach, até isso, irmão, já vieram me criticar falando que eu estou judaizando o Evangelho. Ora, onde que isso é judaizar o Evangelho, irmão? Eu apenas estou falando o nome do Senhor Jesus Cristo em hebraico. Muitas das vezes as pessoas não entendem e ficam falando coisas que não sabem. O meu desejo é que você se salve, irmão. Você que entrou aí mandando eu para o inferno e outras coisas mais, é o que mais tem. Só que fica retido o comentário dessas pessoas. Mas nós ficamos tristes, irmãos, porque nós não mandamos ninguém para o inferno, não desejamos o mal de ninguém, apenas queremos que Deus tenha misericórdia de todos. E pedir para esses irmãos aí do ministério, que ficam tirando liberdade dos outros, por isso que as igrejas estão vazias. Mas se fossem parentes, amigos e tivessem condições financeiras, vocês não tirariam. Isso é Evangelho? Isto é o Evangelho de Cristo? Foi isso que Ele ensinou, irmãos? Eu pergunto para vocês. Foi isso que Cristo ensinou?
Mas por que você está falando isso num lugar tão bonito? Deveria estar pregando. Estou pregando. Estou pregando o arrependimento para mim e para todos nós. Vamos nos arrepender. Vamos voltar ao início, irmão. Como diz o judeu, o techuvá, quer dizer, voltar ao início, às raízes. Vamos voltar ao início do cristianismo. Não voltar para a Babilônia, porque muitos vão voltar para a Babilônia. Muitas denominações estão voltando para a Babilônia sem perceber, criando convenções, federações, instituições e regras e mais regras, doutrinas humanas que de nada servem a não ser para pesar sobre os ombros dos outros, enquanto muitos daqueles que criam essas próprias doutrinas não cumprem elas. Dizem, não, nós não podemos estar em sociedade secreta, quando as suas reuniões são secretas, e quando muitas das vezes vocês dizem ainda, não vem dizer para mim que não, vocês dizem ainda, olha, não pode contar para ninguém, e se contar, aquele que contar não entra mais na próxima reunião. Ou não é assim, irmãos? Vamos falar a verdade, irmãos, não vamos esconder essas coisas. Quantas mentiras, quantas vezes eu escutei dentro de reuniões, alguém falar assim, olha, não, aqui esse assunto não pode a Irmandade saber. Nós pegamos esse dinheiro daqui, passamos para lá, emprestamos daqui, vamos pagar lá, porque senão depois eles podem ficar. Para que esconder isso, irmãos? Que mal tem? Vocês não são homens de Deus? Eu não estou falando do mal de vocês. Sejam transparentes, sejam sinceros, sejam verdadeiros, sejam reais diante daquilo que Deus colocou para vocês cuidarem. Tenham cuidado com as almas, elas não são de vocês, elas não pertencem para vocês. Isso não é só para uma igreja não, é para todas. Outros pregam prosperidade. Por que tanta prosperidade? Porque vocês receberam ordem já do anticristo? Foi isso? Vocês pensam que eu não sei, irmãos? Como a nova ordem vai operar? Tirar o foco de Jesus Cristo e colocar o foco nas coisas materiais e terrenas, pregando libertações e viradas de cativeiro? Vocês não sabem isso? Vocês estão sendo usados por um espírito que às vezes nem é mais o de Deus. Por isso que a palavra não se cumpre. Outrora, quando um homem pregava no púlpito, um homem de Deus subia para pregar. Aquilo que ele falava era como um prego bem fixado. E hoje, irmãos, e hoje, quantas pessoas passam vergonha, como aqui, uma pessoa estava no culto e o ancião apontou para ela e disse que Deus ia preparar casamento, e etc, etc. Irmãos, ela levantou na hora e disse, eu já sou casada e tenho filhos. Que vergonha, irmãos. Aonde está o Evangelho? Aonde está Jesus Cristo nessa história? Irmãos, vocês podem achar que eu estou falando mal, mas não estou falando mal, estou falando a verdade. Quero dar um conselho, você vai dizer que o meu conselho não serve para nada. Vamos começar tudo de novo, irmãos. Procurem aqueles que estão machucados, busquem os que estão feridos, mas não maltratem eles. Reconciliem-se com eles. Abracem todos aqueles que buscarem a misericórdia. Não, vocês não abraçam, vocês jogam fora, porque não são parentes de vocês. Vocês acham que Deus está se agradando disso? Vocês estão enganados. O juízo do Senhor está chegando, irmãos. Mas eu digo para vocês todos, acautelai-vos e preparai-vos, porque ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de fazer um techuvá, quer dizer, voltar à origem, para que você possa herdar a vida eterna. Porque só há um caminho, irmãos, que é Jesus Cristo. Fora dele não há outro. E se você que está ouvindo não está entendendo muito bem, ouça uma coisa. Você pode dizer, mas então qual igreja que eu vou? Procure a igreja que estiver mais próxima da sua Bíblia. Se você não encontrar nenhuma, é melhor você servir a Deus de dentro da sua casa. Outros ficam sem liberdade para tocar na igreja. Irmão, você tem liberdade para tocar dentro da sua casa? Tem instrumento? Toca na sua casa. Deus não está olhando o povo que está em teu redor ouvindo você tocar. Ele quer ouvir o teu louvor. Quando você vai numa denominação tocar, não é para se exibir diante de uma multidão, de uma plateia, mas é para dar glória a Deus. Não te entristeça se alguém falou para você não fazer mais isso ou mais aquilo. Talvez é o próprio Deus tirando você e você não percebe. Dá glória a Deus, irmão. Pega o teu instrumentinho, vai tocar na tua casa. Ora a Deus, leia a Bíblia, e Deus falará contigo na leitura da Bíblia. Irmão, mas a Santa Ceia, se acontecer isso com você, imagine que o anticristo aparecesse de repente. Como você ia tomar a ceia? Nunca faça como os homens pensam. Não faça da tua Santa Ceia uma teofania. Bendita, teofania quer dizer você participando do corpo de uma divindade.
Não, você está lembrando a morte do Senhor Jesus. Por isso, nós não devemos fazer a transubstanciação. O que se faz aí na congregação é um costume romano que foi tratado no Concílio de Latrão no ano de 1215. Essa doutrina não é da igreja cristã primitiva, é uma doutrina que veio por um papa. Procure aí no Google, Concílio de Latrão, 1215, transubstanciação, e você vai ver que ao invés de você estar adorando a Deus, você está fazendo aquilo que Deus não se agrada e participando de algo que se tornou tipo místico. Não faça misticismo com aquilo que é de Deus. Eu fui numa igreja tomar a ceia, mas o pão, acabou a ceia, o diácono embrulhou direitinho, deu para uma senhorinha de idade para levar para tomar café. Ele pecou? Não. Mas ele estava orado, e daí? Mas ele tinha encerrado a ceia. Agora, se ele enterra o pão, ele está todo ano enterrando o pão. Isso chama teofania. Está fora da palavra de Deus. Irmãos, tenhamos cuidado. Tem muitas coisas que eu poderia falar aqui, mas num lugar tão bonito como esse, eu gostaria de estar pregando outra coisa. Mas ainda tem um pedacinho para aqueles que querem servir a Deus de verdade. Orem a Deus, irmãos, busquem a Deus. Eu não estou mandando ninguém sair de lugar nenhum. Apenas orem e busquem para vocês verem se eu estou certo ou se eu estou errado. Porque o que tem de gente me tratando mal, me xingando, irmão, são muitos. Tem hora que nós desanimamos. Mas hoje eu estava em casa, senti de vir nesse parque, e Deus me colocou a comunhão para me falar para vocês que eu amo todos vocês, irmão. Independente de placa, independente de qualquer coisa, embora vocês não gostem de mim, muitos, não é? Porque pelo que eu percebo, tem muitos que entram nesse canal para me xingar. Eu vejo poucos comentários, irmãos, mas eu sei que todos que estão aqui me amam porque eu amo a todos. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos que colocassem comentário nesse vídeo, desse like, para esse canal chegar na frente, colocassem comentários dizendo: continue, irmão, pregando o evangelho que nós queremos ouvir. Porque tem pessoas aí entrando achando que eu estou enganando vocês. Eu não tenho interesse de enganar ninguém. Meu interesse é um dia entrar no céu, dar glória a Deus. Isso aqui é tão bonito, não é? Imagine no céu, no reino eterno, onde vamos cantar o cântico da vitória. Deus abençoe a todos. Isso é para todas as denominações, inclusive para a congregação cristã no Brasil. Não estou te difamando, estou apenas te alertando. Jesus Cristo está voltando. Deixe de fazer prédios luxuosos, comprando terrenos milionários, e procure investir mais no necessitado, que tem pessoas passando até fome, enquanto você está gastando o dinheiro do povo em coisas que não são de Deus. Que isso não é de Deus, é ficar aqui. Você quer saber quem vai dominar? É o anticristo. Tomara que você não esteja dentro da plataforma dele. Deus abençoe a todos, Deus nos guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que vive para sempre. Amém e amém.